A segunda aliança que nós precisamos nos manter fiel é a aliança com a família. Fidelidade na família. Abram comigo, por favor, suas Bíblias em Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. Aleluia. Enquanto você vai procurando aí Josué 24, 15, você pode, pela fé, declarar: eu estou crescendo. Aleluia, glória a Deus. Você achou Josué capítulo de número 24, verso 15? A projeção vai me ajudar aqui, depois volta para a segunda aliança. Diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué, ele se posiciona. Observe a posição de Josué. Ele decide por servir ao Senhor, a manter a aliança com a sua família. Como alguém que tem autoridade familiar, ele é quem decide: serviremos ao Senhor. Esta aliança na família também enfrenta as suas oposições. E quando se trata de manter fidelidade na família, isto requer muito de todos nós. Porque quando Josué ele decide, observe bem o versículo de número 15, ele vai dizer assim: olha, se parecer bem a vocês não servir ao Senhor, vocês que decidam. Se você não quer manter uma aliança com a sua família ao Senhor, vocês que vão decidir. Porém, uma coisa é certa: eu, com a aliança que tenho com a minha casa, nós vamos nos manter na fidelidade ao Senhor. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque dentro da família existem muitas dificuldades. Antes de ser usado no altar, observe isso aqui: você precisa ser aprovado dentro da sua casa. Isto é uma aliança familiar. O seu primeiro ministério é a sua casa. Esse é o seu primeiro ministério. Muita gente quer estar em evidência, mas será que a sua família o aprova como um homem de Deus ou uma mulher de Deus? A aliança que vocês têm lá dentro, de 4 paredes, aonde o pastor não é inserido, aonde os irmãos da igreja também não são inseridos, só é você e a sua prole, só é você e a sua casa, só é você e os seus. Será que as pessoas lá dentro lhe aprovam como homem de Deus, como uma mulher de Deus? Por quê? Antes de você ser usado no altar, você precisa ser aprovado por essas pessoas. Como está a sua vida lá dentro da sua casa? A aliança que você tem lá dentro é uma aliança que você está sustentando? Que você está mantendo-se firme? Eu sei que vai existir, em uma aliança, existe a participação das duas pessoas. Mas o erro de um não pode ser a culpa para mim poder se beneficiar. Não é porque fulano é ímpio, não é porque seu cônjuge é ímpio, descrente, não é porque vocês têm filhos ou você tem parentes que convivem com vocês, que não são evangélicos, que os pecados deles, que os erros deles, vocês usam para justificar os seus. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava muito refletindo sobre eu e a Delvânia, porque nós temos uma aliança. A aliança que nós temos é uma aliança de sangue. Acho que eu já falei porque é a aliança de sangue. Quem lembra disso? Tem alguns de menores, não vou falar, não vou detalhar. No coito,
é onde aparece a aliança de sangue. O sêmen carrega sangue. E depois a gente pode tratar disso em um culto voltado para casais. Amém, gente? Amém. Então o que a gente observa? Que essas pessoas precisam estar cientes da aliança que vocês têm com elas. Lembrando, por isso que não pode ter relações fora do casamento. Porque uma aliança de sangue é misturas de vidas. E isso muito agrada a Deus, quando feito de forma que Deus abençoa. O ato fora do que Deus deseja é a mesma coisa. Você ser casado, você ser casada e você trair o seu cônjuge com uma outra pessoa. Por isso que Deus sempre foi criterioso. E ele disse assim: Israel está se deitando com outros deuses na adoração. Aí ele ordena que Oséias se case com uma mulher chamada Gomer. E qual era a profissão dessa mulher? Ela era prostituta. Hoje acho que seria a mulher do Job. É isso que se faz? Fica em Deus Pai. Ai, ai. Volta aqui, pastor. Não dizia não. Então, meus irmãos, quando Deus orienta dessa forma, é porque ambos possuem uma aliança de sangue. E quando nós tratamos da segunda aliança, que é com a família, nós precisamos atentar ao seguinte: porque o seu comportamento tem tudo a ver dentro da sua casa. Como você fala com as pessoas que estão lá dentro, como você os trata, o que eles estão pensando de você. Você é crente, porque a responsabilidade é sua, que está ouvindo esta palavra, de ter uma aliança saudável com a sua família. Se eles não estão aqui, eles não vão ter esse tipo de responsabilidade lá. Mas para quem está ouvindo esta mensagem, a responsabilidade será 100% sua. Podem verbalizar dizendo: Deus está falando comigo. Não tenha medo não, pelo amor de Deus, porque Ele também está falando comigo. Então esta aliança, ela é muito importante. Deus não se agrada de um ministério forte com uma família quebrada. O homem, a mulher pode ser uma bênção, pode rodopiar, pode profetizar, pode ser um bom pregador, ter uma boa oratória, mas se ele não tem e ele não mantém uma aliança com a sua casa, Deus o está reprovando. Porque às vezes, na aliança que você tem, você só pensa em se manter diante de Deus, porque Deus não está aqui de fato, Ele me entende. Não! Você se relaciona no horizontal. Antes de você ter um relacionamento na vertical, existe algo chamado horizontal, com quem eu estou vendo, com quem eu falo, com quem eu me dirijo. Não foi isso que João escreveu? Dizendo que aquele que aborrece seu irmão e diz que ama a Deus, essa pessoa é mentirosa, é mentiroso. Porque Deus, ele nunca viu, o seu irmão ele está vendo direto, principalmente quando é família. Quem está entendendo, diga eu. Fidelidade é honrar o casamento, meus irmãos. Quando eu falo que eu tenho uma aliança com a Delvânia, esses dias atrás, alguns anos atrás, eu passei alguns meses fora da cidade e do país. Estava para a região da Europa, sozinho e Deus. Ela também ficou sozinha e Deus com os meus filhos, com os nossos filhos. O que eu quero que você entenda com isso? Que aonde eu pisasse, eu tinha que ter noção que eu era casado. Que eu tinha e que eu tenho uma aliança com alguém no Brasil.
Porque as pessoas aproveitam esse tipo de distanciamento para poder dizer, não, mas a carne é fraca. Não é a carne que é fraca. Vamos ser direto, você que é safado. Estava amando. Meu Deus, eu estava sentindo falta disso, amor. Estava sentindo falta disso, irmão. Você que é safado. Porque a sua aliança, antes de você ter com um homem ou com uma mulher, que você é casado, você tem uma aliança com Deus. Então você tem que saber, querido, aonde você olha, você tem que saber o que você está visualizando. Fidelidade é cuidar dos filhos, para quem é casado. Fidelidade é ser exemplo dentro de casa. Seus filhos, eles veem o seu comportamento. Já falamos aqui um tempo atrás na igreja. Chegou um credor. Alguém que você assumiu um compromisso financeiro e você não está tendo condições de pagar no momento. Ele bateu na porta. Tem pais, observe isto, que pega o filho de menor, a criança, e fala, vai lá e diga que papai e a mamãe não estão em casa. Você acha que você está ensinando o seu filho o quê? Que tipo de aliança você tem com a sua família? Não tem, não é vergonha dizer que não tem. Pastor, mas eu já disse, estou sustentando isso. Então calma, porque tem quanto tempo que você está em dívida com essa pessoa? Anos, meses? Mas você não está comendo todos esses anos, você já morreu então. Não, todo dia eu estou na lanchonete, todo dia eu faço comendo. Então seja muito homem, seja muita mulher. Bateu na sua porta, vai lá e negocie. Deixe que seu filho veja. Pai, eu tenho um hábito de chamar meus filhos de pai. Pai, os meninos, né? Pai, vem cá, vamos deixar de comer isto esses dias para a gente pagar fulano? Nossa, pai, mas é tão ruim. Não, mas a gente vai honrar o nosso nome. Isso é ensinar um caráter para os seus filhos. Quando eles crescerem, eles vão saber lidar com situações em relação a essas. Porque ele viu o seu pai fazer. Agora, qual tem sido o seu comportamento lá dentro da sua casa? Com os seus filhos, com os seus cônjuges, com os seus irmãos, com as pessoas que convivem com você debaixo do mesmo teto. É todo mundo gritando um com o outro. Isso é uma aliança que você tem com eles. É você desrespeitando. Então a responsabilidade, diga, é minha. Nessas alianças nós precisamos manter fidelidade. Quem é fiel no lar? Observe isto, que é uma frase que eu achei incrível. Deus confia o altar. Às vezes a gente vê muitas pessoas com muitas dificuldades de serem reconhecidas na igreja. Porque não é o homem, irmãos, que vai eleger. O homem vai reconhecer. Porque quem elege é Deus, quem escolhe é Deus. Aí às vezes o seu problema é, mas será que o pastor não vê? Sim, eu não vejo o que Deus está vendo. Você falou tudo. Porque talvez o seu comportamento dentro da sua casa deixa a desejar. Porque o seu primeiro ministério é lá dentro. O seu primeiro ministério, o seu primeiro altar se chama sua casa. Você tem que pregar com comportamento, você tem que pregar com o que você fala, você tem que pregar com a sua conduta. Lá dentro tem senhas nos seus celulares. Eita Jesus, agora eu fiquei grande. Por quê? Com qual objetivo? É privacidade. Eu vou chamar de novo o cajado para te mostrar a privacidade. Um dia começou um negócio lá em casa e Deus coloca a senha. É porque pegaram o meu celular. Eu falei, no dia que eu pegar uma peste dessa, Glorinha, com senha, eu vou arrebentar.
aqui um filho tem senha? Celular papai, Glorinha. Como é que eu vou colocar senha para minha esposa? Ah, Satanás, eu te pego pelo chifre ou pelo rabo. Diabo não tem chifre nem rabo, viu, gente? É irmã Lourdes, missionária Lourdes, que come, enfim, de dente. Entendeu, meus irmãos? Que tipo de relacionamentos é esse lá dentro da sua casa? Aquilo que o seu pai não pode ver, Deus está abominando. Aquilo que a sua esposa não pode ler, Deus está abominando. Quem está entendendo, diga: eu sou crente. Eu sou crente. Aleluia. Aí depois a gente quer chegar na igreja, a gente quer ter lugares de destaques. Antes do pastor reconhecer, é Deus quem vai escolher. Vocês lembram como foi o escolhimento, a chamada de Davi? Vocês se recordam que Deus reprovou quem? Deus reprovou um e escolheu outro. Deus chega para Jessé, para Samuel, e fala: desce para a casa do belemita. Vai para a casa de Jessé. Vai, porque de lá eu já tenho provido alguém para assumir o lugar do outro. Deus havia revelado o nome de Davi? Só vai. Não cheguei. Ô irmão, pai, shalom, shalom. Viestas eu quero vir sacrificar o Senhor, porque era a forma dele chegar na cidade. Porque senão o seu pescoço estava... Porque ele já estava sendo observado. Porque Deus já havia liberado sobre os lábios dele uma sentença para o rei que havia sido reprovado. Deus rejeitou você e o seu reino. Deus, por certo, já tem alguém para assumir no teu lugar. Olha que pesado. Só que quem está em destaque, irmãos, isso mexe com o ego. Ninguém que está em destaque quer amanhã ser esquecido. O povo mata por destaque, gente. A gente tem o maior exemplo que é Saul, pastora Fátima. Pastor Roque, a gente tem o maior exemplo que é Saul. Só que quando Samuel chega, Deus, no meio dos teus, tem alguém escolhido. Oh, que alegria para um pai. Então, em casa, começou a passar Abinadab, começou a passar, vem os filhos, vai passando um, vai passando o outro. Quando Samuel olha para uns bombadinhos, para uns com corpo, com porte físico bom. Eita, esse daí é bom para a guerra. Ó, tá preparado. Ô Samuel, eu te falei quem era. Por que tu está escolhendo quem eu não mandei escolher? Porque você só vê o que está diante de você. O pastor só vê você diante dele. Mas o pastor não sabe qual é o teu comportamento com o teu marido. O pastor não sabe o teu comportamento com os teus pais. O pastor não sabe o teu comportamento com teus irmãos. Mas Deus sabe. Samuel, fica crente, seu crente safado. Quem te deu ordem para nomear alguém? Senhor, não é ele não? Não. Por quê? Porque eu vejo o coração. São belos, são formosos, têm domínio com espadas, são homens preparados para a guerra, mas não tem um coração aonde eu me assento, Samuel. O coração deles já tem outros senhores. Sai fora. Jessé, tem mais alguém? Tem. O menor da casa. Está onde esse aí? Está lá, pelos currais da vida. Manda chamar. E vamos fazer o seguinte: ninguém senta à mesa sem que ele chegue. Porque era o esquecido. Ele era o esquecido da casa. Ninguém considerava Davi para nada. Quando o menino pequeno, ruivo, de baixa estatura chega, sem porte, sem corpo, como saiu aqui? Físico, turístico.
Que tem corpo belo, irmãos. Ou vontade de soltar um xingamento aqui agora dessas pestes. Sabe, meus irmãos? Eu vou falar, amor. Até o final do culto eu te entrego para a igreja. Ela foi na praia, eu já falei para vocês, né? Aleluia. Pastor, tomar banho na praia é pecado? Não, nunca foi. Qualquer dia, quando eu estiver revoltado, comprar uma sunga do tamanho do mundo e vou para a praia. Crê em Deus Pai. Esconde essas banhas, pastor, pelo amor de Jesus. Volte comigo, meus irmãos. Ô irmão, graças a Deus que Deus é bom, né? Porque tem uns com um corpinho bem bonitinho, mas tem outros, irmão, que quando a gente se desmonta de frente do espelho, ô, crê em Deus Pai, até o espelho perde. Sai! Não ri muito não, porque é nossa história. Ai, ai. Vamos lá, meus queridos irmãos, concluir essa mensagem com a graça do Senhor. Crê em Deus Pai, já é mais de 8 horas. Gente, aguente até as 9, para a gente terminar todo o culto. 8h30, acredito que a gente já finaliza a palavra. Então, meus irmãos, observe isto. Deus revela a Samuel e diga, não atente para a aparência. Esse povo aqui só tem beleza física. Ninguém tem aliança um com o outro. Família, comem no mesmo prato, dormem debaixo do mesmo teto, mas ninguém se respeita. Amém, gente? Quem é fiel no lar, Deus confia no altar. Verbaliza isso para alguém, verbalize isso. Quem é fiel no lar, Deus confia o altar.